Essa oportunidade, agradecer ao meu amigo pastor Thiago Moreno, Deus abençoe. Eu falei com ele ali, falei, rapaz, olhando aqui pro culto, pros irmãos, Deus trouxe a memória porque nós acabamos de sair dessa fase de culto no lar, na varanda, começamos a construir a igreja do zero. Aleluia. E hoje nós, para a glória de Deus, se encontramos no templo. Então, irmãos, que é uma palavra de esperança, continua crendo. Aleluia, Deus. Porque o nosso Deus é especialista em do nada. Aleluia. Fazer o tudo. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu sorri aqui agora sim, porque nós marcamos 2 vezes de vir aqui, não foi? E as 2 vezes eu fiquei doente. Aí eu melhorei, ele mandou uma mensagem para mim, prega lá na igreja. Rapaz, eu tô com medo. Minha mão tá suando. Mas glória a Deus, dessa vez a enfermidade não nos parou. Amém. E para a glória e honra do nome do Senhor nós estamos aqui. Eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos bastante conhecido. Se encontra em João capítulo de número 4, irmãos. Glória a Deus. É uma passagem bastante conhecida. Todos já ouviram falar. Nada do que eu vou dizer aqui vocês ainda não ouviram. E eu prometo ser bastante sucinto na minha oportunidade. E aí vai o papo do pastor que não perdeu a essência da itinerância. Outro dia a gente volta com mais calma para poder falar algo melhor da parte de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Pregar para uma igreja bíblica é um outro tipo de nível. Mas vamos lá. João capítulo 4, eu peço que vocês tenham paciência comigo, tá bom? João capítulo de número 4, a partir do verso de número 19. Nós iremos fazer menção de alguns versículos e eu peço para que todos acompanhem após a leitura, permaneçam com a Bíblia aberta. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Jesus de Nazaré. Todos acharam? Amém. Diz o texto, e disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crei-me que a hora vem em que neste monte, que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Último versículo para encerrarmos a leitura. Jesus disse-lhe, eu sou eu que falo. Glória a Deus. Você que se colocou sobre os pés, pode tomar o seu assento. Glória. Amém. Eu prometo ser bastante rápido. Meus irmãos, em particular, eu tenho um apreço pelo Evangelho de João, porque ainda que João se torne um evangelista, João não faz parte da classe dos sinóticos. E os evangelistas que são considerados como evangelhos sinóticos são, a saber, Mateus, Marcos e Lucas. E por que João não faz parte dessa categoria? Simples. Porque João escreve diferente dos 3 evangelistas anteriores a ele, da ordem que a tua Bíblia está escrita. O propósito de João é apresentar Jesus como o Filho de Deus. Por que, pastor? Porque os presbíteros da Ásia Menor, nessa instância, enviaram uma carta ao ancião João, que habitava na cidade de Éfeso, dizendo que um homem, ou patrono do gnosticismo, uma mistura de filosofia e misticismo, por nome de Cirinto, ele estava adentrando as igrejas da Ásia Menor para querer desconstruir aquilo que Jesus havia fundamentado com preço de sangue por intermédio da vida dos apóstolos. Eu gosto da etimologia das palavras e pesquisando a etimologia do nome Cirinto,
etimologicamente, Cirinto significa borracha. Logo, todos nós passamos pelo ensino fundamental e entendemos que a borracha só apaga o que o lápis escreve. Mas ela não tem poder para apagar aquilo que foi escrito com gota de sangue. É por isso que ele se levanta, mas não permanece de pé. Porque não foi só Cristo que morreu na cruz. Se nós formos pegar a história dos apóstolos, nós vamos ver que Pedro, por exemplo, antes de ser morto, ele disse: já que vai me crucificar, por favor, eu não tenho o direito de ser crucificado como meu mestre, mas que eu seja crucificado de cabeça para baixo, para não me assemelhar ao sacrifício literário que o meu Senhor fez. Todos eles derramaram sangue, tudo isso por conta de um único propósito. Não era de aparecer, não era de estar na mídia, muitas das vezes não eram vistos, mas a obra de Deus era concluída. E é por isso que eu acredito que, independente de templo ou não, é que nós estamos reunidos aqui. E é isso que eu quero tratar com os irmãos. Cirinto achou que seria capaz de desconstruir aquilo que Cristo edificou. E nem homem na terra e nem diabo algum é capaz de desconstruir aquilo que o sangue de Cristo comprou. Nós não somos merecedores, nós sabemos a nossa real essência, que somos pecadores arrependidos, e se não fosse a graça de Deus, eu olho para o louvor que a missionária acabou de citar em Romanos capítulo 8, verso 1, e aquilo ali é a sentença para a humanidade, que não tinha mais solução, mas que o sacrifício salvífico nos alcançou. E toda vez que eu prego sobre graça, eu digo isso. Há uma grande distinção entre misericórdia e graça. Misericórdia, por exemplo, ela nos ausenta daquilo que nós tínhamos direito, morte. A graça já nos dá o direito que nós não merecíamos, que é a vida eterna. Então, Romanos capítulo 8, verso 1, o Senhor, por intermédio da vida do apóstolo Paulo, está dizendo: portanto, agora. Por quê? Por quê? Porque o promotor de acusação está dizendo: vai perdoar quem pecou, vai perdoar quem te abandonou, vai perdoar quem todos os dias acorda e por mais que tenta ser santo, declina. Mas parece que eu vejo o nosso Senhor e Salvador se levantando e dizendo: pela primeira vez, mentiroso, você está dizendo a verdade. E se estou dizendo a verdade, por que você não condena? Porque cadê o furo dos pregos nas tuas mãos? Cadê? Meu Deus! O sangue derramado na tua cabeça e nos teus pés? Se não tem preço por intermédio de você, logo, e eu paguei o preço necessário, eu tenho o direito de remir quem eu quero, levantar quem eu quero, edificar quem eu quero. Era isso que Jesus, antes de morrer, estava querendo dizer para Pedro. E Champlin diz que quando ele olha para Pedro dizendo que Pedro é pedra, tudo bem, mas quando ele diz isso sobre essa pedra, Jesus tira o dedo de Pedro e coloca nele mesmo. Porque se a igreja tivesse sido fundamentada pelo homem, hoje nós não estaríamos aqui. O homem é falho, o homem declina, mas eu apresento aos irmãos não algo novo, mas o Deus que vocês decidiram servir. Ele é a pedra fundamental rejeitada, chamada da esquina, que os edificadores rejeitaram. Então não vai ser um homem com uma ideologia. A ideologia do gnosticismo é colocar a obra da criação imperfeita e dizer que Cristo poderia ser considerado até como um profeta, irmãos, mas que ele é a obra imperfeita como Filho de Deus. Loucura! Loucura! É por isso que João, o evangelista, no capítulo 1, ele começa escrevendo com o propósito de mostrar para alguém que não pagou preço, não morreu, mas está se levantando querendo criticar o que ele não fez e nem sabe qual é a história fundamental. Vocês já perceberam isso? A maioria das críticas que nós recebemos é por intermédio de pessoas que não construíram nada, não conhecem a nossa história, não tem fundamento, não vive vida de propósito, porque quem tem propósito não tem tempo para prestar atenção na vida dos outros. Mas Cirinto está querendo desconstruir algo que ele nem pagou preço. Aí João começa a escrever o capítulo 1 do seu evangelho, versículo 1, como nós vemos a Bíblia em Bereshit, capítulo 1. Aleluia. No princípio criou Deus. Aleluia. Mas João diz: no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Por que ele diz que o verbo estava com Deus? E o verbo era Deus? Porque Cirinto não acredita que Jesus é Filho de Deus em totalidade, que Jesus é Deus, mas ninguém melhor
dentre 12 escolhidos por intermédio de uma madrugada de oração, do que João, aquele que reclina a cabeça no peito dele, revelando um nível maior de intimidade, aquele do qual nosso Senhor não tinha segredo e não aguentava esconder, quando ele deitava a cabeça e perguntava: quem é, Senhor? Aquele que no livro de Apocalipse capítulo 1, por um momento ele não conheceu, porque ele nunca tinha visto o seu amigo daquela forma, mas quando ele se revela e se aproxima, isso aqui é nível de intimidade. Inúmeras vezes quem tem intimidade não precisa gritar para reconhecer. A intimidade é tanta que quando eu olho eu sei quem é. A princípio eu posso não ser perceptível quem eu tô vendo, mas a minha intimidade logo revelará. É o meu melhor amigo. É por isso que ninguém melhor do que ele para escrever sobre o seu melhor amigo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Maravilha. Ele estava no princípio com Deus. Eu pulo para o verso 14 do capítulo 1, irmãos, porque sei que os irmãos gostam da Bíblia. E o verbo, a expressão verbo aqui em grego é logos. Esse é o nome do Cristo na eternidade. Ele se chama Jesus após o nascimento, porque o anjo havia direcionado quem ia carregar o projeto de Deus aqui dentro, para depois segurar o projeto de Deus aqui fora. Porque gente que consegue suportar o projeto aqui dentro é um grande sinal que está capaz de segurar o projeto aqui fora. Mas gente que não suporta o projeto aqui dentro, isso aqui revela oculto. Ô glória, e no oculto nem todo mundo vai participar. Porque existem pessoas que não servem, oh glória, para participar do projeto no oculto, porque gosta de publicidade. Só vem quando tá para fora. Mas louvado seja Deus, que eu tô pregando para uma igreja nessa noite que visita, segura, suporta o projeto no oculto e logo viverá o projeto de Deus do lado de fora. O verbo, o logos de Deus. E que verbo é esse? Está escrito em Gênesis 1, verso 3, o haja, a luz. E vamos discorrer esse versículo aqui. Se fez carne e habitou entre nós, ele tabernaculou. Entende isso daqui? Quando nós lemos Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, nós olhamos. E ele não teve como usurpação ser como Deus. Antes, aniquilou-se a sua forma de Deus. Sendo Deus, ele tem glória. Aniquilação glória é destruição, irmãos. O que ele está fazendo? Abrindo mão da glória dele para entrar em uma estrutura que ele não tinha. Ele só tinha natureza eterna, ele não tinha natureza, oh glória, humana, só que ele se adotou de uma nova natureza por amor a alguém que não tem nada para oferecer a ele. Quando João está dizendo no verso 14, o verbo logos na eternidade, o Deus poderoso, oh glória, se fez carne, o corpo que nasce do ventre de Maria é o tabernáculo terreno que suportou a glória do Filho de Deus. É por isso que ele habita entre os homens, porque se ele não nascesse, a humanidade pecadora não suportaria olhar para ele. Nós morreríamos de tão santo que ele é. Aí o texto diz, habitou em nós e vimos a glória. Olha para mim. Aprendemos no decorrer do que nos foi passado que glória significa Shekinah. Mas Shekinah, a transliteração da palavra Shekinah significa habitação. Glória é kavod. Olha isso. O Filho de Deus está entrando em um corpo humano para que a humanidade... Paulo diz, a carta aos Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, que tudo que nós conhecemos de Deus não é porque nós se aproximamos dele, mas porque ele nos revelou. Glória a Deus. E vimos a glória, é por aí, como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu corro para a gente discorrer o que nós lemos no capítulo de número 2,
nós vamos ver Cristo, juntamente com Maria e seus discípulos, serem convidados para as bodas de Caná da Galileia. Todo mundo sabe aqui que o casamento na cultura oriental discorre de entre 7 a 8 dias. Só que o que eu não sei se todo mundo aqui sabe, é que o casamento da cultura oriental é público. Mas é por isso que a Bíblia é detalhe, pastor. É por isso que o texto está dizendo que Jesus foi convidado. E eu sei que estou pregando para a igreja bíblica. Quando a gente olha para o livro de Esther, no seu capítulo 1, também está acontecendo um banquete. Qual é a diferença? É que no livro de Esther, no banquete, tem muito vinho. E na boda de Caná, não tem pouco. Eu falo outra diferença que talvez o irmão não tenha percebido. É que na festa que tem muito, não tem a presença de Jesus. Mas na festa que está faltando, fizeram o favor de convidar ele. Oh, glórias a Jesus de Nazaré. Outro detalhe que eu aplico para a vida dos irmãos, discorre o capítulo 2 e você vai descobrir que quando o vinho é levado ao mestre-sala, ele prova e diz, é costume. E qual que é o costume? Colocar o bom primeiro, no decorrer da festa até o final, trazer o inferior. Agora perceba o detalhe do que Jesus produziu em oculto. E quem só percebeu foi os servos e os discípulos. Ele vai dizer, mas até agora, tu tem mantido o vinho bom. Escute, Jesus não fez nada novo. E nem nada inferior do que já tinha. Eu explico por quê. Porque se ele coloca o inferior, ele está sendo comum. Se ele coloca algo novo, ele ia ser manifesto em um momento que não era propício. É por isso que ele traz igual. Porque o texto diz no final desse texto, e os seus discípulos creram nele. O propósito não era trazer a necessidade do casamento. Era fazer quem ele orou uma madrugada acreditar que ele era o Filho de Deus. Milagre não é para qualquer tipo de gente. Milagre é para discípulo. É para gente que crê. É por isso que tem muita gente dentro da igreja que nunca vai ver milagre de Deus. É por isso que tem vida de gente dentro da igreja que nunca é transformada por Deus. Esse tipo de gente é gente que vai para o culto literalmente como festa. Mas quem é discípulo, não. Quem é discípulo é diferente. Glória a Deus. Há uma grande possibilidade de convidado virar discípulo. Mas é difícil o discípulo se tornar convidado. Aleluia! Quando nós olhamos o capítulo de número 3, nós vamos ver Jesus se encontrando com um homem que é discípulo oculto, e ele é um dos homens que compõe uma das 74 cadeiras da sinagoga. Nicodemos é um homem de importância, é doutor da lei, mas ele se torna indouto quando a fala de Cristo é tão simples e clara. Oh glória! Oh glória! Tu vai ter que nascer de novo. Como pode um homem grande voltar para o ventre da sua mãe? Aí Jesus diz para ele, oh aleluia, o Nicodemos, tu é doutor da lei, não entende as coisas do Espírito. A verdade é que carne é carne, Espírito é Espírito. O apóstolo São Paulo, as cartas aos Coríntios, vai dizer para nós que o homem natural, irmãos, nunca entenderá as coisas do Espírito. No verso 8 do capítulo 3, ele diz, o vento sopra para onde quer. E nós não vemos, mas nós o sentimos. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia! Eu gosto desse capítulo 3, já vou entrar no 4, eu disse que seria breve. O 3 é interessante, porque nós o utilizamos como o cerne do batismo. E o pastor aqui nessa função é terrível. Porque ao mesmo tempo que ele se torna coveiro, ele se torna obstetra. Aleluia! Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, e meus irmãos, não amei o mundo nem do que no mundo há. Antes, sejais renovado pela transformação. Renovação, metanoia. Transformação, metamorfose. Só que não tem como mudar pelo lado de fora sem primeiro. Aleluia! A prioridade de Cristo não é que nós mudemos por fora sem antes. Porque existe 1 milhão de pessoas no século 21 que mudam por fora, mas não são transformadas por dentro. E o evangelho é transformação de caráter, mudança de atitude. Escuta aqui, tem gente que chora sabendo do erro que cometeu, mas não muda. Isso aqui é comoção, não arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. Só que eu só mudo nas minhas ações quando a minha
minha mente é renovada. É por isso que tudo que nós recebemos da parte de Deus não é aqui, é aqui. Palavra, aqui. Revelação, aqui. Profecia, aqui. Tudo que envolve a Deus está aqui. Sangue e revelação. Eu tenho que dormir para sonhar. E aonde que eu sonho? No intelecto. Aí Davi grita, porque vocês falaram muito da palavra dizendo: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu. Mas não é o coração aqui. Para não pecar contra ti. Quem é cheio da palavra aqui, não fala de outra coisa aqui, a não ser daquilo que preenche aqui. Aí entramos no capítulo 4. E no capítulo 4 já se inicia muito interessante, porque o texto diz: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, verso 2, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. Se estão falando que Jesus faz aquilo que Jesus não fez, isso aqui é calúnia. É por isso que Jesus, escuta, é normal nós dizermos, foi em Samaria, porque o verso 4 diz, era necessário passar. Sim, isso aí está explícito. Mas o segundo tópico, por que foi? Por causa disso. Por quê? Porque está na Galileia, na cidade natal, na cidade de Judeu. E lá, estão falando de coisas que não edificam. E o que é que Jesus faz? Já que nesse ambiente me olham, me veem com coisa que eu não sou, eu vou para um lugar. Olha aqui, irmãos. A Galileia estava cheia de gente. Só que Jesus não se prende a esse tipo de ambiente. Jesus prefere ir para Samaria, para o deserto de Sicar, onde tem uma vida disponível que irá reconhecer ele, do que permanecer numa Galileia lotada, onde ninguém vai se arrepender dos seus feitos. Cristo é assim. Não lembra não de Marcos, ou de Mateus capítulo 8, ou de Marcos 5? O que que Jesus faz? Está disponível juntamente com seus discípulos dentro de uma embarcação, atravessar uma tempestade por conta de uma alma que o povo olha e diz, tem jeito mais não. Aleluia. Vive perto de sepulcro, vive algemado e nem as algemas aguenta ele. Quando nós vamos colocar roupa neles, ele se rasga. Só que esse texto é muito interessante e eu provo que Jesus, ainda que a Galileia é uma das suas cidades que ele permanece, fica, faz muito a obra, mas ele entra em Samaria por causa de uma vida, é esse texto de Gadara, porque Gadara é atrás de Cesareia de Filipe, irmãos. Ninguém ia em Gadara, desde a época de Josué. Deus dá uma ordem para Josué em Deuteronômio 7, que tudo quanto é Eus ele vai pisar e Deus vai entregar na mão deles. Fariseus, cananeus, jebuseus e assim por diante. Aí quando Josué começa a época da posse, existem terras que tem gigante. Deus diz, a terra eu já liberei, mas vocês precisam matar os gigantes para poder possuir. Só que em alguns lugares Josué não entra, ainda que vai ter direito. E Gadara é uma cidade composta de 13 lugares, aproximadamente 13 lugares. Só que olha o que Jesus está fazendo. Em uma tacada, Jesus está atravessando uma tempestade, não só para libertar uma alma. Porque enquanto Jesus não pisa, quem reina lá é um deus segundo a mitologia grega por nome de Dionísio. E lá tinha tudo de quanto era libertinagem. Os porcos eram os animais de sacrifício. Por isso os demônios pedem para entrar antes que se joguem no precipício. Enquanto Jesus não chega, qualquer um pode reinar. Mas Jesus chegou em silêncio do outro lado da margem após enfrentar uma tempestade. E não é Jesus que fala com os demônios. É os demônios que quando olham ele, pastor André, diz assim, o que é que tu vieste fazer aqui? Jesus, filho do Deus Altíssimo, cumprindo o que o Tiago, nas suas epístolas gerais, diz no capítulo 2, a partir do verso 19. Crês tu em Deus? Fazes bem, porque até os demônios, além de crer, estremecem. Jesus é capaz, por causa de uma alma, de enfrentar a tempestade, sair de ambiente, atravessar desertos. Eu logo lendo isso, o Espírito Santo comunicou algo comigo e eu perguntei, por que Jesus diversas vezes abandonou alguns lugares para entrar em outros? Aonde as pessoas seriam mínimas, mas que ele resgatava ainda aqui uma alma. E o Senhor falou para mim, é porque quem ama uma alma sabe realmente o valor que ela tem. Aleluia.
Jesus sai da Galileia, chega num determinado lugar, o deserto de Sicar. E o texto diz, no verso de número 6, que ali estava a fonte de Jacó. Olha isso. A fonte de Jacó. Jesus, pós cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. Percebeu? Jesus está caminhando da Galileia até Samaria. E não há problema nenhum, pastor Tiago, em querer parar para descansar. Eu não posso desistir da caminhada. E Jesus nos ensina algo lindo dentro desse texto. Por quê, pastor? Porque até para parar, Jesus teve a localização certa. Ele poderia ter parado antes da fonte de Jacó. Mas por que ele para na fonte de Jacó? Porque para os descendentes de Israel é fonte de Jacó. Mas para Jesus, na perspectiva da mulher samaritana, é outro nome. E qual que é o nome? Ponto de encontro. Você consegue levantar só uma das mãozinhas? Talvez no decorrer do dia você pensou 2 ou 3 vezes. Será que eu vou? Oh, glória! Um tempo frio desse, eu poderia estar em casa. Eu não é vendo a Netflix, pedindo uma pizza, um lanche. Mas o Senhor disse, escuta, para qualquer um é fonte de Jacó. Mas para você é a noite, o ambiente que eu marquei o encontro contigo. Deixa eu correr. Você conhece muito bem essa história. Você conhece. Meu Deus. Você conhece. Jesus está sentado e depois que a mulher chega. Isso aqui é por volta de aproximadamente meio-dia. O costume é que as mulheres acordem cedo para pegar água. E a pergunta que fica é, por que as mulheres acordam cedo para pegar água e essa mulher é a única que pega água à tarde? Por conta da vergonha da vida que ela levava. Mas à frente nós vamos ver Jesus fazendo um questionamento, porque o maior psicólogo que existe, terapeuta, tem nome. Se chama Jesus Cristo. Aleluia. Eu provo para vocês isso no Evangelho de João, capítulo de número 5. Ele entra dentro de um tanque por nome de Betesda e atentem para a Bíblia porque ela é detalhe. O texto diz que tem muito coxos, mancos, paralítico. E eu não estou pregando doutrina, estou pregando o que está escrito no texto. Doutrina que prega o pastor de vocês, olha. Coxos, mancos e paralítico é o texto quando vai se referir de um camarada que tem uma doença há 38 anos. Não diz que ele é coxo, manco nem paralítico. Você chama ele de enfermo. Aí quando Jesus entrar dentro desse tanque, Jesus pergunta para ele, quer ficar? São. E essa expressão são vem de sanidade mental. Porque Jesus entende que o problema dele não é só externo. Deus, aleluia. Olha o que ele vai dizer para Jesus. Jesus é uma psicóloga. Vou provar para vocês. Olha o que ele vai... Jesus pergunta para ele, quer ficar são? Aí ele diz, eu não tenho ninguém que quando as águas são agitadas. Aí o texto diz, porque supostamente, e eu provo que isso nunca, a água nunca curou ninguém. Por que não? Olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer no texto, João capítulo 5, olha o que ele vai dizer. Quando as águas são agitadas, alguém vem primeiro do que eu e entra no tanque, mas ele não diz que quem entrou no tanque saiu curado. É verdade. Por que a água balançava? Porque no livro de Reis vai dizer que na época do rei Josias, houve uma mudança nos encanamentos, porque as águas que corriam para dentro de Jerusalém era externa e os inimigos permeavam as barreiras ou limitações das muralhas para depois atacar. Ou seja, antes de atacar o povo de Deus do lado de dentro, eles desfrutavam da provisão que o Deus que estava do povo do lado de dentro promovia do lado de fora. Josias tendo estratégias de Deus para acabar, porque a água na Bíblia também é vida. Muda a encanação, e só existia uma encanação e o templo era imenso. Aí alguém aqui, as mulheres principalmente, já lavou, hoje tem Brastemp, glória a Deus, mas já lavou roupa no tanque. E quando bota o tampão que começa a ligar a água, que ela chega num determinado nível, ela começa a movimentar. Era exatamente isso que acontecia dentro do tanque de Betesda. A realidade é que a religião colocava todos os enfermos e doentes dentro desse tanque, porque Betesda em hebraico significa casa da misericórdia, e o texto nos dá a informação que ele entra pela porta das ovelhas. E essa porta era o lugar onde os animais eram sacrificados para o sacrifício. Logo, vamos pensar se era paralítico ou não, entrou carregado. Mas o que me chama a atenção não é a forma que ele entra, é como ele sai. Porque para entrar entrou carregado, mas para sair... Aleluia. Meu Deus. Entendeu isso? Então Aleluia. o que Jesus está fazendo? Não está restaurando só ele pelo lado de fora.
está sanando a saúde mental dele. Jesus é especialista em fazer isso. E ele olha para essa mulher com a mesma forma. Ele olha para ela, ela vem, ele diz, me dá de beber. Aí, olha o que ela vai dizer para ele. Ela tem problemas, irmão. Olha o que ela vai dizer para ele. Como pode? Tu sendo judeu, me pedindo de beber que eu sou mulher? Mas isso não era uma guerra entre Jesus e ela. Era uma guerra entre os povos. Ou seja, ela está trazendo ao presente um assunto do passado. Só que Jesus é o maior terapeuta e o maior psicólogo. Aí ele olha para ela, me dá de beber. Percebeu outra coisa? Não é ela que fala com ele. É ele que fala com ela. Se havia alguma rixa entre eles, quem está quebrando é ele. E ele não está quebrando lei, ele está quebrando paradigma. Ele quebra protocolo, mas não desfaz princípio. Chega mais à frente, ele diz para ela, ora mulher, se tu soubesse que a gente pede de beber, tu me daria, e eu te daria água para a vida eterna. Aleluia. Vai lá e chama o teu marido. Aí ela diz, Senhor, não tenho marido. Disseste bem, tu tiveste 5, e o que tu tem agora também não é teu. Aí entra o verso que nós lemos, vejo que tu és profeta. Hã? Tá vendo como é que ela tem problema? Aleluia! É que ela achou que a felicidade dela estava voltada em homens. Aleluia, Deus santo. É por isso que Jesus tem que sentar e aguardar ela chegar. Porque a terapia com Jesus tem hora marcada. E antes da sessão começar, ele bota os discípulos para comprar comida. Não é que ele está com fome. É que tem coisas que eles não podem participar. Glória a Deus. Tem coisas que eles ainda não aleluia. têm maturidade para poder ouvir. Meu Deus. E Jesus, sendo sábio numa tacada, trata quem não está preparado para ouvir e traz para perto quem precisa. Aleluia. Vejo que tu és profeta. Olha o texto. Nossos pais adoraram neste monte. Por que está chamando de monte? Porque Samaria, antes da divisão das tribos, era monte. Quem comprou foi Onri, o pai de Acabe. E quando as tribos se dividem, Samaria vira a capital de Israel, totalizando as 10 cidades. Irmãos, os nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte aonde? Samaria. E nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Por quê? Porque depois do regresso da Babilônia, o povo voltou místico. E por conta disso, as tribos divididas, nem todos iam a Jerusalém. Eles tomaram uma decisão, pastor Tiago. E qual é a decisão? Levantemos sacerdotes entre nós, sem que seja da tribo de Arão, da casa de Levi. Edifiquemos um templo. Nós não precisamos chegar lá, a gente pode fazer aqui. É isso que Jesus está fazendo. Porque é psicólogo, mas também é cirúrgico. Ele está dizendo, oh glória, vós adorais o que não sabeis. Por que o que não sabeis? Porque aparenta, tem estrutura, mas não é de Deus. E aqui nós aprendemos outra coisa. Uma das coisas que a igreja brasileira do século XXI perdeu é o discernimento espiritual. Tem gente indo para lugar que aparenta ser de Deus, mas que nunca foi. Aleluia. Aí Jesus tem que pisar, porque aonde ele chega, e quando ele não chega, o que parece pode continuar aparecendo. Mas depois que ele chega, um dos atributos dele, por isso que lá no Evangelho de João 1,14, a expressão vai dizer, vimos a glória do unigênitos, monogênesis, do grego. A mesma essência do Pai. E se verdade é atributo que está alocado no Pai, também tem que estar no Filho. É por isso que o que parece é revelado. Parece ser, mas não é. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores... Por que classifica verdadeiro? Se classifica que tem verdadeiro é porque também tem quem mentiroso. Aleluia. E aqui está um problema. É que o mentiroso não deixa de adorar. É por isso que ele não diz só verdadeiro, diz verdadeiro adoradores. Porque tem mentirosos adorando, achando que a adoração é a Deus. Chega, me desculpa, eu prego a verdade, o pastor é meu amigo, me conhece. Aleluia. Chega de aceitarmos qualquer coisa. Aleluia. A gente sai de casa para entregar o melhor para Deus. E muitas das vezes
pessoas no nosso meio. Isso aqui não é exclusivismo. Isso aqui não é exclusão. Isso aqui não é prepotência. Não é orgulho. Mas é Jesus que está dizendo: se o culto é para Deus, tem que ser o melhor. Se é para Deus, tem que ser o melhor. E não importa o lugar. Porque o lugar não faz um adorador. O adorador que transforma o lugar que ele está. Paulo demonstrou isso em Atos 16. Tão preso, mas o texto diz: por volta da meia-noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Um canta e o outro. Meu Deus. Vocês gostam de Bíblia mesmo ou tá cansado? Eu posso parar por aqui. Gosta de Bíblia mesmo? Enquanto um ora e outro canta. Qual é a localização? Prisão. Olha pra mim. Segundo a história, eles dizem que era impossível ter terremoto naquele ambiente. Pastor, por quê? Porque aquele ambiente era cercado de placas tectônicas. Você não pegou, não. A ciência está dizendo, não pode. Aí vem, doido, preso por amor ao evangelho. Paulo, oi, Silas, estamos presos. Prenderam nosso corpo, mas esqueceram de fechar nossa boca. Então vamos embora. Eu canto e tu ora. Oh, aleluia. E o que a ciência disse, não pode acontecer, o céu disse, tem alguém lá embaixo me orando. E do lado desse doido preso tem alguém cantando. Como é que se alegra depois de apanhar? É isso que o revestimento de Atos 2 faz. Capacita a suportar o que sem o Espírito de Deus eu não consigo aguentar. Levanta a mão, por favor. Eu quero profetizar revestimento. Isso aqui é profecia bíblica, porque está escrito. Aí vale. Receba revestimento de Deus. Suportabilidade para aguentar o que sem ele nós não suportaríamos. Adoração verdadeira. Está dizendo, não pode, porque tem placa tectônica embaixo. E do lado de fora tem um cara com o nome de carcereiro. Isso é função, não é nome, obviamente. Carcereiro. Aí, o texto diz que quando acontece terremoto, as portas, plural, não é a porta. Porque o evangelho não tem estrela. Não é só a cela de Paulo e Silas que abre. É de todos os prisioneiros. Mas a pergunta é, os prisioneiros também adoraram? Não precisa. É isso que você precisa entender. Não precisa ser a tua casa toda a princípio. Mas pode ter certeza que a tua adoração vai romper as... Olha o texto, olha o texto. Todas as portas vieram ao chão e os grilhões dos prisioneiros caíram. Como é que solta quem está preso sem chave? Olha o poder da adoração. Abre porta que está trancada, quebra grilhão que está agarrado. Oh, glórias a Jesus de Nazaré. É só orar e adorar. Vai pegar mesmo? Eu encerro, prometo, só vou explicar o verso 26. Olha aqui, Deus. O carcereiro do lado de fora, quando acontece o terremoto, ele pega a espada da Bahia porque ele era responsável por todas as vidas, e logo se todos fogem, ele morre. Então antes que alguém mate ele, ele quer se matar primeiro, porque ele está achando que todo mundo está fugindo. Onde é que Paulo e Silas estão? Dentro da prisão. E ele, do lado de fora. Quem está preso? Paulo e Silas. Quem está solto? O carcereiro responsável. Aí você não percebeu? O desespero vem de quem? De quem está preso ou quem está solto? Aí logo a gente entende que nem todo mundo que está solto é livre. E nem todo mundo que está preso é prisioneiro. Porque enquanto quem aparentemente está livre, está quase se matando, quem é que dá o grito de salvação? Não te faça tal coisa. E o que eu devo fazer? Crer no Senhor Jesus. Paulo apanhou, mas quem é maduro na fé entende. Não é porque me bateram que eu tenho que reagir da mesma forma. Gente diferente exala Cristo. E é por isso que eles me agrediram. Mas eu faço de tudo para resgatar essa... Isso é adoração de verdade. Tô sofrendo, mas estou adorando. Tá doendo, mas estou adorando. Tô perdendo, mas estou adorando. Tá sangrando, mas eu estou adorando. Por quê? Porque a adversidade nunca vai arrancar a adoração dos meus lábios. Salmo de número 150, verso de número 6. Tudo quanto tem fôlego de vida, louvai ao Senhor. Meu Deus. Mas a hora vem, agora é. Não é ontem. Não foi ontem. Não vai ser amanhã. A expressão está no presente. É agora. Aleluia. Meu Deus. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Quem está falando? O Filho. Em espírito e em verdade. Agora olhe para mim, por favor.
Porque o Pai procura a tais que assim o adore. Olha para mim. Quem aqui já ouviu dizer que Deus tem mão? Ezequiel capítulo 37, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Me levou um espírito no vale que estava cheio de ossos. Isaías capítulo de número 61. Os pés do Senhor estão sobre os estrados da terra. Olha isso. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Mas pastor, Deus tem olho? Eu não sei, a Bíblia responde. Vamos ler. Verso de número 24. Deus tem mão, Deus tem pé, Deus é espírito. E espírito tem mão? Tem olhos? E se não tem, por que a Bíblia está dizendo que tem? Porque isso aqui é uma figura de linguagem chamada teologicamente de antropomorfismo. Deus se utilizando de uma figura humana para que os humanos entendam a revelação de Deus. Não tem mão, mas se for preciso, ele coloca sem ter. E não fala de autoridade. Aí Isaías diz que as mãos do Senhor não estão colhidas para nos abençoar, mas são a multidão das nossas iniquidades que causa a separação entre Deus e nós. Onde há iniquidade, há retenção de bênção, mas aonde há arrependimento, se prepara. Aí vai a bênção de Deus. Deus é espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito. Deus. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Nos anunciará. Eu cheguei aqui ouvindo o pastor, os irmãos tiveram oportunidade, fazendo menção, priorizando a palavra. Olha o que ela está dizendo. Eu nunca vi, mas eu sei que ele existe. Crê. Ela creu. E quando ele vier, ele nos anunciará. O que é anunciar? Falar, pregar, oh glória, ensinar. O que vocês estão fazendo aqui nesse culto hoje? Meu Deus. Naquele tempo, glória. Ela está dizendo, quando ele vier. Aleluia. É como a igreja dos dias atuais, falando dele. Para quê? Aguardando a sua volta. Maravilha. Não é para qualquer um. É só para quem tem certeza da salvação. Glória a Jesus. Aleluia. Ele vem. E quando ele vier, ele nos anunciará tudo. Agora, olha isso, 26. Eu queria pregar aqui. E Jesus disse: eu sou, vírgula, eu que falo contigo. Essa expressão aqui foi a mesma, ainda que o hebraico e o grego se divergem. Em muitas expressões na etimologia, elas têm a mesma conotação. Quando Deus se revela a Moisés, e os irmãos sabem disso, lá por volta do Êxodo 3, a partir do verso 14, Moisés está indagando a Deus, porque Moisés se acha inferior ao propósito que Deus tem. Você não pegou não, mas eu falo de novo. No Egito, Moisés foi criado com toda a essência, segundo Estevão, em Atos 7. Aí o Moisés mata um egípcio por causa de 2 hebreus. E lá no Monte Horebe, Deus diz para ele: eu te levantei como legislador para livrar todos os hebreus da mão de todo egípcio. Quando Moisés mata um egípcio por causa de 2 hebreus, ele está ratificando o projeto que Deus tem na vida dele. Porque ele está matando um egípcio para livrar 2. E o projeto de Deus é que ele livre todos os hebreus da mão de todo o Egito. A sua mente é pequena, mas o projeto que Deus tem contigo. Aleluia. Quem, Senhor, eu vou dizer que me enviou? Tu vai dizer que o eu sou. O eu sou ali é transliterado pelos hebreus, porque na verdade o original de eu sou é Yud Re Vav Re. Isso aqui é o nome original de Deus, composto por 4 consoantes, e ela é impronunciável. Para os hebreus isso daqui é impronunciável porque é pecado para eles. Para não tocar na santidade de Deus, eles atribuem um nome a Deus, para se referir a Deus, e qual que é? Senhor! Como nós fazemos quando entramos dentro de um tribunal de justiça.
Vossa Excelência. Como nós nos referimos às autoridades que Deus constituiu, por exemplo, pastores, presbíteros, evangelistas, o senhor, missionários, a senhora. Isso não é nome, é título que indica. Por isso Isaías vai dizer, o menino se nos deu, seu nome será chamado Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Não é nome, é título. Maravilha. O nome é esse. Aí olhe para mim, por favor. Senhor, Senhor, Senhor em Êxodo. Mas quando nós olhamos aqui, o que Cristo está dizendo para ela? Qual é a primeira expressão? Jesus respondeu ela. Porque ela diz primeiro que ela sabe quem é o Cristo. E quando ele vir, ele vai revelar. E ele diz para ela, eu sou. Você não pegou isso, não? Quem está falando? O filho. E na primeira aliança, era sobre o pai. E por que ele está repetindo aquilo que o próprio Deus revelou diretamente a Moisés? Porque ele é Deus. Só que no grego aqui, o eu sou é ego emini, que aponta para santidade, perfeição, essência divina. Aponta para um Deus transcendente. Aponta para um Deus poderoso que igual a ele não há. É uma das poucas vezes que o grego conhece coaguna com o hebraico para apontar para um único Deus. O Deus da antiga aliança se revela na nova também. O que ele está dizendo para ela é, eu sou. Eu quem? Eu que falo? Especificadamente nisso, nós olhamos para o Evangelho de João, em 5 minutos eu encerro, e João vai utilizar em todo o seu Evangelho, e eu escrevi isso aqui, se os irmãos quiserem acompanhar, amém, se não é só ouvir ou anotar a referência para reler depois. João escreve 7 vezes dentro do seu Evangelho essa expressão eu sou. A primeira está escrita em João capítulo de número 6, a partir do verso 48, ele diz, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Verso 50. Este é o pão que desceu do céu para que o que dele comer não morra. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Também está escrito em João capítulo 8, verso de número 12, pela segunda vez, conte comigo. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João capítulo de número 14, verso 6, os irmãos conhecem bastante esse versículo, está escrito, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Para quem gosta muito de Bíblia, esses são os 3 pontos que divide a tenda da congregação ou o tabernáculo. Oh glória, eu sou o caminho, a primeira entrada, e a verdade, a tenda da congregação, e a vida, que quem passa pelo caminho e é aprovado pela verdade, aleluia, tem um encontro com a presença e a vida eterna. Ninguém vem, não é ninguém vai. Oh glória. E por que não é ninguém vai? É ninguém vem ao Pai senão por mim. Vai dizer na quarta referência em João 10, 9. Por quê? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Aí o verso 11 fala outra. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Verso de número 15 de João, verso 1. Pastor Tiago gosta dessa. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. E para fechar, para ver se a igreja é da glória, João capítulo 11, verso 25. E disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, para os unicistas, tá gravando? Para os unicistas, isso aqui é um soco na mente. Por quê? Porque para ele Jesus não é Deus, tá bom? Ele está dizendo para a mulher de Samaria, porque na Galileia ninguém quer ouvir ele. E já que ele fala e ninguém quer ouvir, ele se retira para ir para um ambiente onde alguém está disponível para poder escutá-lo. Aí ele chega depois de converter essa mulher e diz para ela assim, eu sou. Quantas vezes que ele diz isso? 7 vezes no Evangelho de João. E o número 7 na numerologia? Perfeição. Alguém está achando ele imperfeito para ser o Filho de Deus. E João, eu conheço ele tanto que eu vou escrever... Você recebe isso daqui? O eu sou nos visita nessa noite. A plenitude, a perfeição de Deus. Aleluia!
transcendente e ressurreto, que morreu na sexta-feira, sentindo dor considerada pela cultura greco-romana da paixão, no sábado, em silêncio, mas no domingo, pela manhã, logo de madrugada, a pedra estava revolvida e não encontraram dentro do sepulcro. E a Maria, se aproximando, olhou achando que ele era um hortelão, diz o texto, e foi necessário ele gritar e chamar ela pelo nome, porque a instância da nossa vida, que se nós tivermos um encontro com ele não é suficiente, mas ainda que a gente não reconheça, ele grita e te chama pelo teu nome. Você recebe essa palavra? Deus. Amém. Charles Spurgeon diz que se nós pregarmos um sermão e esse sermão não for finalizado em Jesus, além dos demônios gritarem, eles aplaudem. Mas nessa noite o diabo está saindo envergonhado, porque para a glória de Deus o nosso sentido aqui é de adorar o centro de toda a criação, o Deus da nossa vida. Em breve nós cremos no que o Paulo disse: o nosso Senhor esmagará a cabeça da glória. Aleluia! Ao alarido da última trombeta há de soar, como diz o apóstolo São Paulo, a segunda carta aos Tessalonicenses, a partir do verso 16. Ó glória, e nós nos encontraremos com ele nos ares. A igreja irá ter um encontro com seu esposo. Por que você está encerrando dizendo assim, pastor? Você saiu do texto, sai não. A Samaria era uma gentia, ou gentílica, assim como todos nós antes de conhecermos a Cristo. Não é ela que chega para ele estar, porque a gente se atrasa. Mas ele, antes que ela chegasse, ele já se encontrava lá. E quando Deus trata de igreja, ele usa o substantivo feminino. E essa igreja aí está ferida, traumatizada, machucada, mas nessa noite o Senhor marcou um encontro com ela para a restauração. A restauração de Deus entre nós nessa noite. Eu sinto o meu melhor amigo, o Espírito Santo, aqui sem emocionalismo algum. Oh, glória, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, a gente encerra. Mas eu sinto a graça do Espírito Santo de Deus aqui. Há pessoas aqui que precisam ser tocadas por Ele, renovadas por Ele. Eu ainda não estou entendendo por que é que você está de boca calada, porque quem precisa de Jesus é você, e não é Ele que precisa. Oh, glórias a Jesus de Nazaré. Seja renovado pelo Espírito Santo. Ninguém que tem um encontro com Ele sai da mesma maneira. Pedro, quando se encontrou com Ele, disse: aparta-te de mim, ausenta-te de mim, eu sou homem pecador. Ao renovo de Deus, ao renovo, a uma restauração da parte de Deus aqui, irmão. Seja renovado pelo Espírito Santo. Remina face daquela profanacia. Ele corre mal sebe de do se der vontade de chorar, chora. Se der vontade de falar em língua, fala. Se der vontade de aplaudir, glorificar. Nós estamos cultuando a um Deus que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Com a permissão do nosso pastor, meus irmãos, há alguém entre nós que não conhece ou que aceitou e durante a caminhada se perdeu, precisa de renovo, renovar a aliança com Deus. Se há, não perde a esta oportunidade. Hoje é a noite que o Senhor marcou um encontro conosco. Ai, irmãos, existem milhares de pessoas que gostariam de estar exatamente nesse culto, porque não é porque estão fora da igreja, é porque na igreja que estão não sente o que você
sentindo aqui hoje. E isso tudo não é por causa de mim, não é por causa dos pastores, é porque a glória de Deus e a misericórdia dele resolveu nos agraciar nessa noite. Ah, irmão, se não há alguém que o Espírito Santo de Deus possa te dar e nos dar uma nova oportunidade. Amém? Vocês podem aplaudir a Jesus?